Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos de Inter. Primeiramente, a respeito dessa mídia ordinária que nos coloca como os piores do universo, né? Eu acho curioso, né? Ah, o Internacional, óbvio, a gente tem ainda um percalço muito grande. Eu espero que a gente continue com esse bom nível que a gente está apresentando. Cabe ao Mano ele continuar imprimindo o que ele está colocando e os jogadores, nossos jogadores são bons. O que, que é o alemão? O que, que é o alemão? A evolução do alemão. Porque se no começo o alemão ele era um pouco bronco, tinha dificuldade com a bola, era muito precipitado, a tomada de decisão dele era ruim. O Mano tá melhorando os jogadores. Isso é um predicado que eu gosto muito dos treinadores. Embora ele tenha perdido uma Sul-Americana fácil, que estava nas nossas mãos. E eu sempre digo, coloco a culpa no Mano, porque eu sempre coloco que um técnico no futebol moderno, ele é responsável primordialmente uh, por, porque o técnico ele tem a semana inteira, como eu sempre falo, para aprimorar fundamentos dos jogadores, embora os jogadores já deveriam estar prontos, principalmente os que já são mais experientes, pelo menos mais aprofundado, porque o fundamento tu tem que estar sempre treinando e aperfeiçoando. Isso também me irrita, né, em alguns jogadores, porque deveriam estar bem azeitados para todas as possibilidades que podem acontecer dentro do jogo. Mas colocando a respeito. A gente tá vendo coisas boas. Jogadores estão crescendo. E é isso que eu tava falando do alemão. O alemão evoluiu muito, porque o alemão ele é. Ele tem uma boa qualidade com a bola. Ele tem o drible. Não é assim um driblador nato em velocidade ou com boa técnica, que nem o Wanderson ou o PH, mas ele consegue driblar, ele consegue passar pelo marcador, ele tem boa técnica e ele é inteligente. Tu vê os passes que o alemão dá para os nossos jogadores em vários jogos, mesmo nos jogos em que a gente perdeu ou o alemão sempre conseguiu dentro do jogo encontrar os nossos jogadores com dando boas assistências, encontrando jogadores importantes para que fossem determinantes para fazer gols, para nos dar coisas importantes. Isso é muito bacana porque eu torço muito para o alemão. O alemão é um jovem maravilhoso, cabeça boa, um cara que merece triunfar no clube. Além dele ser colorado, isso é um upgrade a mais e que ajuda muito porque tu ganha empatia. O PH é outra coisa, o PH é colorado, é um cara assim incrível que eu também acho muito da hora e que merece tudo que tá tendo no Internacional, porque é bom jogador, aporta demais, é um cara inteligente, esclarecido, e é isso que eu sempre cobrava dessa direção, e ela acertou bastante, porque se tu for ver, a gente tem jogadores que eu sempre quis, que eram jogadores inteligentes, bons jogadores jovens, a utilização de jovens, pelo menos agora estão começando a utilizar. Por mais que eu tenha alguns medos com o Mano, porque quando eu precisei da mão dele, ele deixou escapar uma importante classificação para Sul-Americana, porque era um título importante que a gente teria totais condições de ganhar. Mas, infelizmente, não deu. Mas vamos ver. A gente tem que estar com o time, apoiar bastante, porque é um bom time, tem bons jogadores e não vamos cair no que a mídia diz. A mídia é composta por urubus malditos, velhos dinossauros. E a mídia do centro do país é uma mídia ordinária também, né? Porque menosprezam o Inter, como se o Inter fosse uma porcaria. Cara, isso me irrita tanto. O desrespeito é foda, né? Mas não há de ser nada.
Mas tentem escutar os identificados. Pelo menos os identificados, em tese, gostam do Inter. Por mais que tenham muitos identificados que me irritem. Porque eu quero falar sobre dois identificados em tona. Primeiramente, a respeito do Baldasso. O Baldasso é um cara importante no mundo colorado, tem seu destaque, seu protagonismo, mas os ataques que ele faz contra o Grossi são covardes. Porque o Grossi, ele é um grande... tem um grande know-how, um cara que merece respeito e que está fazendo um bom trabalho no Internacional, sendo que ele assumiu há pouco tempo. E tem outra coisa, né? Primeiramente, quando um profissional ele vai assumir um outro clube com distintas coisas, primeiramente ele vai analisar tudo que tem, tudo que foi deixado e ver o que pode continuar no projeto. E também para te fazer um ciclo de jogadores, primeiramente tu tem que dar andamento para o que já está acontecendo. Então, muitos desses jogadores que estão subindo também tem muito da mão do Grossi, porque são jogadores que continuaram, que tiveram todo o aporte que o Grossi pode colocar. E também a gente tem que ver para o próximo ciclo, né? Porque para mim, pelo menos em 4 anos, você tem que ter um bom número de jogadores que vão te ajudar na tua categoria de base. Então, a gente não pode bater no Grossi. O Grossi é um bom profissional e é covardia se bater no Grossi. Sendo que o cara tem um nome e é um importante. Acrescenta demais. E outra coisa também são as viúvas do Kudê. Porque as viúvas do Kudê. O que me irrita nas viúvas do Kudê por si só é que eles amam aquele técnico argentino traidor nojento. Só que. E que perdeu. Só que daí os jogadores que perderam, mas pelo menos sempre colocaram o clube lá em cima, em destaque, como protagonistas. Esses jogadores eles defenestram, eles acham que é a pior porcaria que tem, não tendo respeito pelos jogadores. E são lacradores, né? O Vozes do Kudê, um lacre tremendo, né? Só que para demonizar jogador e para colocar jogador na cruz para que a torcida destrua, eles são especialistas. Como queimam os jogadores, né? Então analisar que não fez uma boa partida, que não fez um bom ano, que tá tendo muita dificuldade. Também tem que analisar outros cenários, o porquê das coisas não aconteceram, se a direção teve culpa nisso, se a constante troca de técnicos também não atrapalhou muito no desenvolvimento das coisas. É um monte de coisas que tem que ser analisadas. Não se pode colocar só, esse jogador é um perdedor, é um lixo, tem que ir embora. Aí vários jogadores que saem do Inter vão se tornar campeão. Isso acontece muito em muitos clubes. Então a gente tem que entender que bons jogadores, eles podem, se eles não estão apresentando o melhor do seu jogo dentro do time, pelo menos para boas alternativas eles poderiam servir. O Patrick poderia ser uma boa alternativa, o Cuesta poderia ser uma boa alternativa. Rodinei, só que o Rodinei tinha um problema de empréstimo, talvez não, o Flamengo queria por imediato, mas a gente está num bom nível. Acho que a gente briga pelo título, se o bom Deus quiser, e se a gente manter esse bom nível. A gente precisa de um goleiro. O meu goleiro é Agustin Rossi, do Boca Juniors. É um goleiro, como eu sempre digo, um goleiro seguro, grande, que mete medo, pegador de pênalti. Imagina o que é tu ter um jogador pegador de pênalti que pode te ajudar muito nas decisões de pênaltis quando fica empatado, porque muitas vezes fica. E quando se tu tem um bom pegador de pênalti, é um caminho muito bom para a vitória. Para vitória e para conquistas. Talvez um centroavante, um lateral direito, um esquerdo, talvez titular. Eu não confio tanto no René. E eu tentaria também, talvez,
um volante de bom pé, que tenha um bom domínio, tem uma qualidade de passe. E também negócios de ocasião com bons jogadores que eventualmente tu possa conseguir. No mercado sul-americano, muitos bons jogadores. Talvez uma garimpada na Europa. Porque é sempre bom tu reforçar teu time, é sempre bom tu ter alternativas e tu ter um time forte. Isso que eu não gosto muito do Mano, que ele queria ter 30 jogadores. Tu precisa ter pelo menos uns 35, 36 de bom nível. Também com jovens que o Mano está promovendo. Valeu, torcida. Eu sou Cris Colorado. Tamo junto e vamos defender sempre o nosso clube, porque a imprensa gaúcha, que é ordinária e maldita e que não gosta do Inter, não vai defender. E a imprensa do centro do país, tirando honríssimas exceções, é um bando de ufanista do caralho de time paulista e carioca. Porque, vamos lá, aquela coisa do VAR. Uma vergonha o que aconteceu no jogo do Flamengo. Porque, vamos colocar uma coisa assim, é curioso, né? Na última rodada do Brasileirão, em que o Flamengo foi campeão, o Inter teve o mesmo lance não, até porque o lance em que foi caracterizado pelo Abel Hernandes, o Abel Hernandes nem sequer encosta no Cássio. E o árbitro já apita de uma vez e não deixa nem o VAR revisar. E pior que o VAR não chama. Aí depois não querem que tenha teorias da conspiração, que eu não gosto desse termo teoria da conspiração, porque muitas das teorias que dizem da conspiração é porque aqueles que fazem parte da conspiração não querem que essas teorias sejam colocadas para que todo mundo saiba. Mais ou menos isso. Mas só que é curioso, né? E também aquela coisa, muitos dizem, ai, mas o Inter não é beneficiado. É beneficiado. Mas só que em momentos claves, decisivos, sempre se olha para o time de Rio e São Paulo para dar uma vantagem. Sempre, sempre. Tiro e queda. Mas valeu, torcida. Espero que dias melhores venham e que o Inter tenha boas coisas a obter. Tamo junto.